Olá, tudo bem, meus caros? Estamos aqui fazendo mais um vídeo examinando os temas relacionados com o direito tributário, sobretudo o direito constitucional tributário. E eu quero aqui deixar meu fraterno abraço, sobretudo aos nossos alunos. E hoje o tema que nós vamos tratar diz respeito às imunidades tributárias. As imunidades tributárias que estão contidas especialmente no artigo 150, inciso 6º da Constituição Federal, e analisar, sobretudo, a relação que existe entre as imunidades e os direitos fundamentais, e depois, claro, cada uma das hipóteses que estão contidas nas alíneas do inciso 6º do artigo 150 da Constituição. Inicialmente, nós temos que ter presente que a imunidade tributária é uma exclusão de competência, ou seja, para nós compreendermos imunidade tributária, é importante nós compreendermos a competência tributária. O que a Constituição faz é não instituir nenhum tributo. A Constituição apenas trata-se de uma carta de competência para cada ente da federação, permitindo que esses instituam seus tributos. E a maior prova disso diz respeito ao imposto sobre as grandes fortunas. Afinal de contas, a Constituição permitiu desde 88 a instituição desse imposto pela União e até o momento ele não foi instituído. Mas a mesma Constituição que concede competência tributária, ela expressamente faz uma exclusão das possibilidades de que a tributação alcance determinadas pessoas, situações ou bens, e isso invariavelmente está voltado à proteção de um direito fundamental, né, ou da concretização de algum princípio constitucional. Isso é inerente às imunidades, e tanto que se pode dizer que as imunidades tributárias são verdadeiras cláusulas pétreas da Constituição e não poderiam ser suprimidas nem por emenda constitucional, justamente por ser um caráter de concretizadoras de direitos fundamentais ou que fazem a preservação de direitos fundamentais dos cidadãos. Bem, quais são as hipóteses de imunidades? A primeira delas está contida lá na linha A do inciso 6º, que diz respeito às imunidades dos entes públicos. Isto é, não é possível que um ente público cobre tributo de um outro ente público, né? E para exemplificar isso de uma forma bem singela, podemos pensar na competência tributária sobre os bens imóveis urbanos, que cabe ao município, né, tributar ou via IPTU, ou caso da União, se não, o imóvel não for urbano, o ITR. Né? Ou ainda a União poderia, o município poderia realizar uma espécie de realizar esse convênio com a União e cobrar o ITR. Mas, bem, o que a Constituição proíbe expressamente? Que em relação a prédios públicos que sejam de propriedade dos estados e da União, que o município não cobre o IPTU. Não é muito difícil de compreender essa imunidade, não teria sentido que um ente da federação cobrasse tributo de um outro ente da federação. Mas atenção aqui, e isso vale para as demais imunidades. Isso diz respeito àquelas atividades que são inerentes ao poder público. Quando um ente público e os demais entes beneficiados pelas imunidades, como nós vamos ver na sequência, se despe da sua condição pública e passa a agir como se privado fosse, ele estará submetido à incidência de tributos normalmente. Né? E também um outro ponto importante aqui, apenas o ente público tem direito à imunidade quando ele está na condição de sujeito passivo da obrigação tributária, tecnicamente falando. Isto é, e talvez exemplificando fica melhor, vamos imaginar que um determinado município adquira água mineral, né, ou, na atualidade, álcool em gel para distribuir nos seus postos de saúde. Né? Não é pelo fato de o adquirente ser um ente público que o vendedor, que o fabricante, deixará de destacar o ICMS respectivo. Porque, nesse caso, a relação jurídica se dá entre o Estado e o fabricante, né, e quem está vendendo a mercadoria, e não com o adquirente. O
no caso, o adquirente é um terceiro, né? No máximo, seria o que nós denominamos de contribuinte de fato. Mas vejam, isso não se aplica no caso das importações, por exemplo. Porque quando o município realiza uma eventual importação, vamos imaginar agora de um respirador, né, ele está na condição de sujeito passivo da obrigação tributária. E nesse caso, ele tem direito a pleitear, porque isso não é automático, o direito de não pagamento do imposto de importação, do IPI incidente na importação, o ICMS na importação, o próprio PIS e COFINS que incidem nas importações. Bem, como eu dizia isso, antes, isso vale também para os demais, né, entes abrangidos pelas imunidades, por exemplo, a imunidade que está descrita lá na linha B do inciso 6º, que é a imunidade dos templos de qualquer culto. Vejam, aqui nós não podemos fazer uma interpretação literal, né, de templos de qualquer culto, porque isso implicaria restringir em muito a imunidade tributária. Quando nós falamos de templos de qualquer culto, nós estamos falando da atividade religiosa. A atividade religiosa não poderá ser alcançada pela tributação, e aqui claramente nós percebemos o objetivo de garantir a liberdade de culto. Óbvio que nos deixa um pouco preocupado essa extensão que vem sendo dada, inclusive pela jurisprudência, em relação à imunidade dos templos, né? Inclusive, por exemplo, há súmulas no STF garantindo que se o templo for imune, tiver direito à imunidade, isso abrangeria também os imóveis que são de propriedade do templo e eventualmente não sejam utilizados na atividade e sejam, por exemplo, locados. Ao meu ver, parece um exagero muito grande em relação a essa ampliação por parte do Supremo Tribunal Federal. Bem, na sequência nós temos a imunidade da linha C, né, do inciso 6º, dos partidos políticos, sindicatos e também as instituições assistenciais e educacionais sem fins lucrativos. E aqui nós temos que entender bem claro, sem fins lucrativos, obviamente, não pode significar que a receita seja igual à despesa. Aliás, é muito difícil que isso aconteça, muito provavelmente, se a receita for igual à despesa, estamos diante de uma fraude contábil. O que estamos vendo aqui nesse caso é uma imunidade que está condicionada, sobretudo, à não realização daquilo pelo qual existe uma empresa privada. Uma empresa privada existe para obter lucros e distribuir a seus sócios ou acionistas, né? O que a Constituição está exigindo? Que o objetivo não seja ter lucros, né, para ser partilhados. É por isso que o artigo 14 do Código Tributário Nacional, ao meu ver, faz uma adequada o regramento, faz um adequado regramento dessa imunidade, na medida em que exige que, para usufruir dessa imunidade, as instituições educacionais e assistenciais não poderão distribuir lucros, não poderão remeter para o exterior e terem uma contabilidade em dia confiável. E isso significa sem fins lucrativos. O lucro obtido precisa ser reinvestido na própria entidade, certo? É por isso que algumas instituições educacionais não querem usufruir dessa imunidade, porque, inclusive, nós temos instituições de educação que têm ações em bolsa de valores, né? E o objetivo, portanto, é claramente lucrativo no sentido de distribuir os acionistas e outros casos aos sócios, certo? Nós temos ainda a imunidade que está contida lá na linha D, que diz respeito aos livros, jornais e periódicos e papel destinado à impressão. Vejam, aqui nós temos claramente a preservação da liberdade de expressão e com o objetivo de reduzir o custo e, para tanto, não seria possível que se levasse em consideração, por exemplo, o conteúdo, né? Se o conteúdo fosse importante, nós não teríamos liberdade de expressão e a imunidade funcionaria num sentido diametralmente oposto pelo qual ela existe. Ainda nós temos uma imunidade que é meio anacrônica, a linha E, que nós poderíamos resumir na imunidade dos CDs, né? Embora seja um dispositivo muito extenso, desde 2013, a comercialização de compact discs está imune e outros itens que lá constam na linha E, mas é uma imunidade
pouco efetiva, não vejo que produza grandes resultados, porque ela surgiu num período em que a economia nesse setor mudou radicalmente. Depois disso, nós temos algumas imunidades que são específicas, que diz respeito às exportações. O ICMS, o IPI, o PIS e COFINS não podem incidir sobre as exportações. Nós temos a imunidade também das pequenas propriedades em relação ao ITR, e aqui claramente visando preservar o princípio da dignidade da pessoa humana e, portanto, a intributabilidade do mínimo existencial. E ainda, por fim, nós temos a imunidade do ITBI na integralização de capital mediante a transferência de bens imóveis, com uma condição importante, que a atividade empresarial não tenha por fim a exploração de bens imóveis. Por exemplo, se houver a constituição de uma holding transferindo bens imóveis com o objetivo de posteriormente locar esses bens imóveis, não há direito a usufruir essa imunidade. Meus caros amigos, fico por aqui, agradeço imensamente vocês, um fraterno abraço, fiquem muito bem, até mais, até breve e cuidem